nome é Rita Isadora Pessoa, eu sou escritora e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em literaturas de língua inglesa, e hoje a gente está aqui para falar mais sobre o romance de Nathaniel Hawthorne, A Letra Escarlate. A gente vai cobrir um pouco do contexto histórico de escrita do livro, tanto o contexto do autor quanto o contexto retratado no livro. Vamos falar sobre alguns aspectos biográficos do autor e um pouco sobre a recepção do livro. A Letra Escarlate foi escrita em 1850, se passa, no entanto, 200 anos antes de sua publicação. A Letra Escarlate se passa no século XVII, mais ou menos na metade, entre o ano de 1642 e 1649. Situa-se na Bahia de Massachusetts, nos Estados Unidos colonial, e conta a história de Hester Prynne, uma mulher que concebe um filho fora do casamento e que será punida num contexto de uma comunidade extremamente religiosa, né, puritana. Ela será punida e obrigada a usar um emblema marcando a sua vergonha, um A de adúltera bordado e aderido ao peito. A gente vai acompanhar o arco, né, narrativo de Hester Prynne, a maneira como essa punição vai ser vivenciada por ela e as transformações, tanto vivenciadas pela personagem, quanto pela comunidade puritana da Boston de 1600. Os personagens de A Letra Escarlate são basicamente figuras, né, desses Estados Unidos extremamente religioso, esse contexto pequeno, né, dos pioneiros, dessas figuras, né, que estão, de alguma forma, buscando esse novo mundo, né, buscando se estabelecer numa nova terra e estabelecer valores mais rigorosos. Temos Hester Prynne, nossa heroína, mulher casada, que concebe um filho com uma figura da qual não se tem a identidade definida no primeiro momento no romance. Teremos sua filha, Pearl, uma criança que é descrita como uma menina mais selvagem, mais conectada com a natureza, uma criança diferente das crianças do restante da comunidade. Teremos a figura do reverendo Arthur Dimmesdale, uma figura com um segredo. Teremos também o governador Bellingham, que vai ser aquele que supervisiona o julgamento de Hester Prynne ao longo do livro. Sua irmã, a senhora Hibbins, que é uma figura interessante aqui dentro desse contexto de Estados Unidos do século XVII, porque vai ser justamente uma figura que Nathaniel Hawthorne vai usar para exemplificar a imagem da mulher bruxa, né? O que seria uma daquelas figuras, né, que seriam acusadas nesse contexto de caça às bruxas, né, de ter um pacto com o diabo, né, ou de ter um comportamento suspeito. A senhora Hibbins, ela vai ser uma figura, né, que gosta de estar no bosque, né, e por isso é chamada de bruxa. Bom, temos também um outro homem, né, um outro homem com um segredo, o médico da comunidade, o Dr. Roger Chillingworth. E em termos de contexto, né, a gente vai ter essa América puritana, né, que vai ser, digamos assim, algo que o próprio autor, Nathaniel Hawthorne, resgata da sua história, né? E aí a gente fala um pouquinho do contexto, né, histórico de escrita do livro, né, o contexto do século XIX, de metade do século XIX. Nathaniel Hawthorne, ele nasce em 1804, morre em 1864, aos 59 anos, e ele descende de uma família puritana. Ele vai descender de uma família de origem puritana por parte de pai, mas ele perde o pai muito jovem, ele fica órfão de pai aos 4 anos de idade, e aí ele vai ser mais criado pela família da mãe, ele vai ter mais contato com a família da mãe. Mas aí tem um detalhe interessante. A herança, né, a ancestralidade dele paterna, remonta diretamente aos juízes dessa América, dessa nova Inglaterra puritana, juízes que presidiram os julgamentos de caça às bruxas. Então, Nathaniel Hawthorne é bisneto de um dos juízes desses julgamentos de bruxa e, justamente, né, ele escolhe esse contexto de século XVII para retratar o seu romance A Letra Escarlate. De alguma forma,
resolvendo, né, questões de cunho biográfico, de cunho individual, através do processo criativo, através da escrita do romance. E aí, em termos do seu contexto, né, em termos daquilo que ele estava vivenciando, os vetores, né, filosóficos, criativos, artísticos do momento, né, nessa metade do século XIX, nós sabemos que Nathaniel Hawthorne estava muito envolvido com o movimento do transcendentalismo, né, um movimento criado por Ralph Waldo Emerson. E, de alguma maneira, a gente entende que alguns elementos, né, desse movimento, o transcendentalismo, ele vai falar de exaltação ao indivíduo, de conexão entre homem e natureza, né, de uma relação com a espiritualidade e com a verdade que não necessariamente vai ser mediada pela religião institucionalizada, mediada por essas figuras clericais. Então, a gente vai pegar essa ideia, né, de que elementos do transcendentalismo serão inseridos, sobretudo, na personagem de Hester Prynne. Então, a gente vai ter um certo anacronismo, né? Mas é sempre um risco quando a gente tem um romance de ficção histórica, né? Quando se decide escrever, né, sobre um contexto de 200 anos antes, é sempre com o risco, né, de que você, de alguma forma, vá inserir aspectos, né, da sua visão de contexto dentro dos personagens que você está criando. E isso acontece, né, há uma série de teóricos, né, que vão especular e que vão estudar os elementos do transcendentalismo dentro de A Letra Escarlate e que vão, digamos assim, situar esses elementos do transcendentalismo como basicamente o cerne que vai permitir o arco narrativo da personagem Hester Prynne. O que mais que a gente pode, né, trazer de interessante nessa linha do tempo, né, em termos da biografia do autor? Nathaniel Hawthorne, ele se licencia na faculdade de Baldwin, no Maine, em 1825, mas já com interesses em se tornar escritor. Já interessado, já escrevia contos, já se interessava por literatura, já nesse momento, né, de formação acadêmica. Ele vai se casar em 1842, ele vai ter 3 filhos, e logo após o casamento, ele se muda para uma cidade que é uma cidade muito importante em termos literários e filosóficos, a cidade de Concord. É uma cidade que vai ser berço dos transcendentalistas, tanto Ralph Waldo Emerson, e também vai ser berço de uma autora muito importante da literatura norte-americana, Louisa May Alcott, autora de Mulherzinhas, Little Women. Nathaniel Hawthorne publica o seu primeiro livro em 1845, um livro de contos, Musgos de um Velho Solar, e esse livro vai marcar, né, sendo a primeira publicação de algumas, né, e vai ser apenas alguns anos antes da sua demissão como inspetor de alfândega, quando ele se torna integralmente dedicado ao ofício da escrita. Então, em 1849, ele para de trabalhar como inspetor alfandegário e ele vai, de alguma forma, se preparar para, em 1850, publicar A Letra Escarlate. A Letra Escarlate, ela vai ser um sucesso absoluto de venda e de público, né? Um sucesso de crítica e de vendas e de público. O primeiro best-seller norte-americano, ele esgota a primeira edição em um mês. Então, é uma produção em massa, né? Um marco histórico da produção em massa de livros, né? Nos Estados Unidos do século XIX. E a gente vai ter, né, essa recepção sendo muito importante para o caminho que o livro teve no século seguinte, no século XX. A gente vai discutir um pouco na próxima aula, na aula pós-leitura, a parte mais controversa, digamos assim, dessa recepção, né, o quanto A Letra Escarlate incomodou algumas figuras, né, alguns nichos específicos, né, dessa América do Norte do século XIX. No mesmo ano de publicação de A Letra Escarlate, 1850, Nathaniel Hawthorne vem a conhecer Herman Melville, também um autor importante nesse
contexto de literatura canônica estadunidense. E essa amizade vai influenciar e marcar profundamente a literatura de ambos, sobretudo a de Herman Melville, autor de Moby Dick. Antes, né, dessa amizade, né, tomar forma, Moby Dick seria mais uma narrativa de viagem, né, mais uma narrativa de marinheiro, né, como alguns livros anteriores de Melville. Mas a partir desse contato, a partir do contato de Melville com a literatura de Hawthorne, a gente vê uma revisão, uma reformulação do primeiro manuscrito de Moby Dick, que passa a ser um livro quase que emulando a própria magnitude da baleia, um livro grandioso, ambicioso, né, com aspirações a uma linguagem shakespeariana, né? Um livro que vai dar conta de muitos aspectos, alegórico, um livro que vai ter muitas chaves de leitura. Então, essa amizade, ela é uma amizade que vai marcar muito Melville. Também Hawthorne, eles vão ter uma troca, né, muito prolífica de cartas, inclusive essas cartas estarão presentes aqui nessa edição, Hawthorne e seus musgos, organizada pelo Luiz Roberto Takayama, pela editora Edra. Essa amizade, né, de alguma forma, vai até dirigir algumas temáticas dos livros posteriores de Nathaniel Hawthorne. Em 1851, ele vai publicar The House of the Seven Gables, seu segundo romance. Em 1852, ele vai publicar o seu terceiro romance, The Blithedale Romance. Por enquanto, ficamos por aqui. Desejo a todos uma boa leitura e nos vemos na próxima aula.